Olá, sou o professor Palomino. No vídeo de hoje, em ferramentas para os professores, utilizarei o Google Classroom para criar slides e também mostrarei como em PowerPoint podemos utilizar ferramentas tecnológicas para aqueles que gostamos ainda de escrever no quadro ou fazer anotações em cima dos slides. Então, para isso, vamos para as aulas, a sala de aula. Estou criando aqui uma sala para as orientações de TCC. Acredito que isso facilita bastante mesmo presencial ou não, quando os alunos enviam os trabalhos. Me parece que com o Google Classroom também vai facilitar a concentração dos materiais utilizados pelos alunos e alunos. Enfim, às vezes o mesmo material serve para todos. Por exemplo, uma norma, umas observações sobre referências, enfim. Aqui, então, em atividades, eu vou criar esses slides uma vez que, por exemplo, pretendo colocar para meus alunos uma atividade referente à nanotecnologia, nanocircuitos, nanoeletrônica, vamos supor, né? Então, aqui vamos colocar nanoeletrônica como título. E aqui realizar a leitura e preenchimento dos slides que estão em anexo. Estou comendo aqui as letras, né? Em anexo. Vamos aqui em criar. Se você vai fazer como eu pretendo a apresentação aqui em Google, mas também lembre que pode adicionar seus slides, né, se estão em teu computador, seus slides de PowerPoint aqui como arquivo, ou se você tem no Google Drive, pues também pode puxá-las daqui, né? E neste caso, vamos para criar a apresentação, que tem um formato bem padrão. Quase que todos os editores de slide funcionam igual. Isso porque tem que ser meio intuitivo e se a gente já conhece uma ferramenta, importante é que a ferramenta se pareça às outras. E a clássica que é PowerPoint, pues é o padrão mais ou menos de todas, né? Então aqui vamos supor que a gente coloca, né, nanoeletrônica. Um título, aqui aluno tem que colocar seu nome, então é importante colocar sempre estas orientações para que eles saibam o que fazer, né? Aluno aqui colocar nome completo, por exemplo, né? Então ele já sabe que aí é onde vai. Agregamos um novo slide, se tem algum modelo em especial, né? Você escolhe aí, tal como acontece em PowerPoint, né? E aqui, ou simplesmente clica no mais. E aqui aparece já um modelo padrão. E aqui, por exemplo, o que é nanotecnologia? Isto. Aqui, o que é nanotecnologia? E aqui vamos supor que o aluno tenha que escrever, né, a definição. Então, definição, 2 pontos. E normalmente colocamos aqui um comentário de ajuda, né? Colocar a definição em no mínimo 5 linhas, né? Acento aqui, no mínimo 5 linhas e máximo o tamanho, usar o tamanho de este quadro de texto, por exemplo, de texto, deste quadro de texto. Isso, pronto. E vamos deixar aqui uma imagem como para ajudar também, para criar um ambiente interessante para essa resposta. Então, a gente vai aqui em inserir imagem e vamos colocar uma que seja na internet, né? Aí a gente coloca um endereço aqui da imagem. Como a gente não sabe nesse momento, vamos procurar aqui no Google, né? Google, está aí, né? Estamos em Google, vamos colocar aqui IBM nanotecnologia. E aí umas imagens clássicas da IBM, aqui clicamos em imagens,
E esta é a mais digamos, representativa, né? Não sei quantos anos pode ter, muito mais de 15, porque há 15 anos eu conheci, já era antiga, já tinha uns anos de ter sido feita. Então, clicamos na imagem, ainda não dá para copiar o endereço, e agora sim, a imagem está aqui, né? Então, vamos um clique direito, copiar imagem, vamos ver se... Copiar imagem não, copiar endereço da imagem. É mais interessante o endereço pelo seguinte, porque a gente no final vai dar os créditos, né? Dessa, aí aparece a imagem, dessa imagem que estamos pegando de lá, né? Sempre manter os direitos autorais presentes para não cair em algum questionamento. Então, eu tirei isso lá desse endereço lá do site desse blog de nanotecnologia e a gente coloca aqui então em um quadrinho de texto esse endereço, né? Deixamos o mesmo comprimento da imagem, Ctrl C, Ctrl V, e aí aparece. Para não perder o protagonismo da imagem, esse texto pode ser menor, né? Eu fiz um Enter para que ele já criasse o hipervínculo e vamos deixar isto de um tamanho bem menor, né? Vamos deixá-lo de uma linha, ó. Ficou bastante pequeno. É só para não roubar o protagonismo da informação que vai estar aqui, né? Claro, a gente alerta o aluno para ele também entrar ali, ler, poder colocar aqui dentro das informações outros endereços para ele procurar onde você sabe que a informação é confiável, né? A informação que ele vai pegar dali é interessante, né? Podemos, por exemplo, agora no seguinte slide, né? Fazer com que o aluno coloque a imagem, né? Então aqui o que é nanoeletrônica, e aqui neste caso isto. Vamos também precisar que ele coloque a definição. Então vou aproveitar esta informação que é padrão. Observem que eu não coloquei, serviria para todas as definições que a pessoa tem que fazer, o aluno tem que fazer, né? Ou você pode usá-lo como modelo para teus slides, que eu acho também interessante projetar primeiro um esquemático geral dos slides e depois começar a colocar material aí, né? Então, o que é nanoeletrônica? A definição. Aqui vamos supor que o aluno entra aqui na I3E. I3E. Entramos no I3E e aqui aparece o I3E Explorer. O I3E Explorer é essa base de dados da área das engenharias que pues contém mais informação a nível tecnológico, né? Então vamos colocar aqui nanoelectronics, aparece aí uma ajuda para preenchimento automático. E, enfim, você pode escolher aí uma abstract, um paper, para ele também entrar e conferir. Nós também temos aqui na universidade, neste caso da UNC, nós temos o EBSCOP, que permite aqui na pesquisa, biblioteca, perdão, EBSCOP. No EBSCOP é uma base de dados enorme também. Vou entrar onde o aluno também pode fazer suas pesquisas. É interessante que os professores podemos também orientá-los a procurarem nessas bases de dados, né? Então, nanoelectronics. Alguns artigos estão em português, tá? Mas sempre é bom induzi-los a eles entrarem nesse mundo do inglês, perder o medo e, pelo contrário, ensinar um pouco do inglês técnico, né? E, bom, já será questão de procurar qual seria um artigo legal sobre o assunto. Por exemplo, aqui, problemas de medição de parâmetros de elementos e estruturas em sistemas micro e nanoeletrônicos. Vamos supor que esse seja o artigo interessante, né? Então, este aqui, vamos, PDF completo, vamos só dar uma conferida que seja, né? Porque realmente você tem que garantir, né? Ler o material, saber que existe, saber que abre, enfim. Então você vê aí o material, diz, pode ser que esto serva
pode ser um pouco denso, são só 4 páginas, então esse é rápido para ler, enfim, né? Então esse artigo me interessa, então a gente pode colocar aqui o nome completo, né? Vamos aqui na apresentação de texto, bom, procurar procurar a definição neste paper, 2 pontos, e aqui já coloco. Vou colocá-lo em um itálico, né, para dar um destaque no título, nesse aí. E a imagem, que finalmente era o que eu queria, pues vamos colocar aqui então o requerimento, né? Tamanho de quadro de texto, ponto, procurar definição, isto. E aqui vou colocar incluir uma imagem referente ao assunto do paper, por exemplo. Claro que aqui já estourei as linhas referente ao assunto. Aqui, pronto. E este aqui, vou fazer o seguinte. Este aqui, para não dar um mau exemplo, né, vou colocá-lo desses 6. Pronto. Aí colocou o título. E neste espaço, pues vamos colocar um avatar para que a pessoa saiba, o aluno saiba que tem que colocar uma imagem aí, né? Então, imagem, vamos colocar imagem aqui, imagens, não imagem, sem imagem. Aqui aparece, ó, sem imagem aparece um avatar, que é como uma figura padrão. Vou fazê-lo de uma forma diferente. O outro eu levei um endereço, né? O endereço de onde que estava. Aqui simplesmente vou copiar a imagem, também consigo fazer isso. Copiar e colar. Pronto, tá aí. O aluno saberá, né, que esse é o espaço reservado para essa imagem e uma caixinha de texto que eu vou colocar aqui. Né? Aqui, colocar a fonte, né, da imagem. Colocar a fonte da imagem em letra. O anterior foi em quanto? Não lembro que tamanho ficou. Em tamanho 5. Vou deixar aqui em tamanho 5. Claro que alguns pensarão que é muito pequeno, que é quase desconsiderar, né, a autoria. Então vou deixar um pouquinho mais, 8. Né? 8. Eu não gosto de deixá-los muito visíveis, porque às vezes a pessoa perde concentração tentando descobrir de onde tirou essa imagem, né? Então nas apresentações é legal deixá-lo menor. E enfim, em geral eu adotei esse costume de deixar as referências bem pequenas. Bom, digamos que essa seria uma forma legal, então, de colocar os alunos a trabalhar em cima de questões, utilizando os slides de Google Classroom. Na apresentação, pues quando você manda rodar, pues você está ali, e aí eu tenho podem utilizar aqui um apontador que é o mouse, né? E aí ajuda bastante a simular o laser, né? Um enter e aí você vai vendo as apresentações como comumente a gente vê em PowerPoint, né? Depois disso, você coloca um nome, né? É sempre importante para poderlo encontrar facilmente, né? Então, atividade, para você saber que não são teus slides, né? Atividade nanoeletrônica. Então, que o aluno faça uns 5 slides aí está bem, né? Para ele também conceptualizar as ideias, colocar, digamos, materializar um mapa conceptual que você projete para ele se ajudar a entender algum assunto. Né? Tendo isto, lembrando que ele está na nuvem, então está salvando continuamente, eu posso fechar aqui e aqui aparece já a minha atividade. Né? Não aparece, isso é uma coisa interessante, não aparece o título porque não foi atualizada esta tela. Né? Se eu sair e entrar, aparecerá. Né?
Então vamos ver aqui, por exemplo, vou salvar como rascunho inicialmente. E quando entro de novo já aparecerá o nome, né? Nanoeletrônica. Aí está, né? Já aparece com o título certo. Beleza? Então, por esse lado, acredito que deixamos aí uma ideia interessante, né? Agora, eu vou entrar aqui em PowerPoint para mostrar outro recurso tecnológico interessante. E é quando a gente está apresentando, né? Quando a gente está apresentando, por exemplo, aqui, que isso é uma pequena introdução de umas disciplinas que fala da importância da programação, e aqui a gente vai contando que este artigo de top, né, que aparece aqui, de Top Programming Language de 2019, apresenta os recursos para apresentar as linguagens de programação mais populares, né? Esses digamos que são o mais interessante que tem isso. Mas eu quero mostrar aqui este recurso. Vou colocar aqui, vai aparecer de novo. Esta caneta com este tablet. Este é um tablet que conecta com um USB normalito. Isto que vamos conectar ao USB. E ele é para a gente escrever. Este é um mapa da tela. Então, quando você escreve aqui, aparece lá. Isso para quem gosta do quadro, para quem gosta de riscar em cima dos slides enquanto está ou quer explicar ou destacar alguma coisa, vai ser muito importante. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui novamente o PowerPoint para mostrar para vocês como seria. E aqui vou rodar aqui a apresentação dos slides. Isto. Então, neste caso, observem que eu vou ligar a minha caneta e vou começar aqui embaixo abrir as opções. Tem um apontador laser que é este aqui verde, né? Dá para mudar de cor do laser. Se não quer verde, pode colocar um azul escuro, né? Aí, aqui comecei a arriscar. Aqui vamos apagar. Aqui apontador laser. Bueno, aí está o apontador laser que não me interessa agora, me interessa este senhor que é a caneta. A caneta. E na caneta vamos escolher o azul mesmo, né? Esse azul. E, por exemplo, aqui onde a gente explica as linguagens de programação, então a gente pode, neste caso, ir destacando que o curso trabalha com linguagem C, né? Aqui fazer um destaque em C, que aparece também aqui, né? Vamos colocar melhor aqui. Este é um dos programas em C que a gente utiliza, C++, o Arduino, o Assembler, o VHDL e o Ladder Logic. Essas são as linguagens de programação que o curso de Engenharia Elétrica tem. Então a gente pode aqui dizer, ó, isto aqui é próprio do curso de Engenharia Elétrica. Curso de Engenharia. Sim, a letra é terrível. A gente tem que treinar para poder aprender a escrever com isso, né? A caneta é um pouco mais grossa, enfim, né? Engenharia elétrica. Isto é aí. Isso ficou terrível. Né? Vamos aqui apagar. Um pouco de treinamento, né? Com o tempo. Elétrica. Mesmo assim, né? Mesmo assim. Enfim. Isso facilita bastante, mas é uma ferramenta que a gente termina tendo que aprender a usar, né? E passa slide. E o interessante é que quando a gente está estudando, bueno, está fazendo isto, ele grava já com as anotações feitas, né? Então, por exemplo, aqui vamos colocar uma outra cor, vermelha, cor vermelha, e aqui está o lábio, que é o assunto principal da aula, né? Desta aula de programação. Também não me ajuda, né? Vamos aqui. Isso, aí ficou. Lábio, aí aparece o lábio. E as diferentes estruturas de programação que são utilizadas em qualquer linguagem de programação, né? Aqui uma estrutura for, onde aqui aparece o condicional. E, enfim, a gente pode fazer aqui os rabiscos, indicações
e dizer coisas como que este 5 é este mesmo 5, né? Enfim. Quando terminar a apresentação, ele pergunta se quer manter, né? Então pode manter e você passar para os alunos tal qual foi a aula com os rabiscos, né? Então me parece que isso contribui, claro, mantendo sempre um backup dos originais para não perdê-los. Então essa é uma caneta que não é muito cara, digamos, para os professores que gostam do quadro e não querem ficar. Existem programas como Microsoft Whiteboard, que permite criar a sensação de um quadro. Vou abri-lo aqui rapidamente. Eu tenho Team Whiteboard. Estou abrindo ele. Entretanto, posso mostrar então que comprei este aqui. Não sou patrocinado, nem muito menos. Só quero compartilhar com vocês as ferramentas que podem ser úteis. Estes dos mais baratos. Esta caneta com o tablet nos R$250, acredito, mais ou menos, deve estar por isso. A importação pode ser demorada, dá para comprá-lo por qualquera das grandes lojas e ajuda muito na hora de você explicar. Eu já tentei que neste whiteboard existem programas que melhoram a letra, né? Você escreve e já não fica tão curva as letras, tão feias. De fato, você escolhe uma fonte e ele depois traduz o que você escreveu a essa fonte, né? Um Arial, um Times Roman, enfim. Então aqui vou mostrar um pouco o quadro da Microsoft, o whiteboard. Eu tenho já algumas aulas feitas aí, exemplos, né? Então vamos para cá. Então, por exemplo, eu fiz aqui de tudo você vê aqui da intenção de melhorar nossas aulas virtuais, né? Tentando treinar a escrita. E o que vi foi isso, né? Que algumas são realmente frutos de a boa letra de algum aplicativo, né? Então, observem que aqui eu tenho como eu coloquei várias coisas aqui, né? Então, por exemplo, aqui eu peguei foi um exercício que me pediram para entender. Claro, assim parece uma loucura, né? Mas quando a gente começa a construí-lo, o aluno no final termina entendendo como foi a sequência, né? Queriam saber qual era a função cosseno de esta, né? Como é a função trigonométrica cosseno, né, de esta função, em termos de cosseno. E aí foi feito com a caneta e termina sendo mais simples, né? Ele tem uma régua, onde você aqui consegue ajustar os graus para traçar linhas, né? Claro, eu não utilizei para esta figura aqui, com certeza, né? Mas olha, eu posso mostrar aqui rapidamente como aqui você coloca a régua e traça uma linha, ó. Vai ficando bem feita, né? E aqui dá para também... Com o mouse dá para também ficar mais longe, mais próximo, pegar as coisas e levá-las para outro ponto. Enfim, aqui vamos utilizar uma outra caneta. Vamos utilizar esta caneta arco-íris, que tem, se a gente clica duas vezes, aparecem diferentes tamanhos de ponta, né? Este é um pouco maior, ó. E aí você vê como é que vai funcionando, né? Então, enfim, digamos, mais uma ferramenta tecnológica que pode ser de muita utilidade. A gente liga e desliga como uma caneta convencional. E o tablet que tem menos de 6 milímetros, tem por aí 6 milímetros, e é um tamanho que cabe quase que em qualquer lado. A palma da mão, é quase a palma da mão, na verdade, né? Ó. Então, pues essa é mais uma ajuda aí para nós, os professores, para quem está trabalhando virtualmente. E pues é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Caso goste do vídeo, dá um like, se inscreva e aí continuamos em contato. Caso tenha algumas dúvidas, também pode deixar seus comentários que eu retorno com certeza. Beleza? Tchau!